Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Dalva, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, na leitura da Bíblia. Hoje nós vamos ler o capítulo 14 do Evangelho de Mateus. A morte de João Batista. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. E por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. A primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai a adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-te, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão cinco pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se sentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no
andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Jesus em Genezaré. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança, e trouxeram-lhe todos os enfermos, e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Eu quero explicar um pouquinho sobre essa passagem do versículo que Jesus andava sobre as águas. E quando os discípulos viram Jesus vir sobre as águas, Pedro era muito ousado. E ele falou, respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salve-me, Senhor. Olha só. Pedro estava indo sobre as águas porque ele olhava para Jesus. Quando a gente olha para Jesus, a gente tem coragem, a gente tem fé. Porque nosso alvo é Cristo. A nossa direção é Jesus. Se a gente olha para Jesus, a gente consegue caminhar. A gente consegue ir longe. Pedro estava indo sobre as águas. Mas quando Pedro reparou na força do vento, aí começou a afundar. Hoje em dia, se nós olharmos para Jesus, olharmos para a palavra de Deus, que nos promete a vitória, que nos promete que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, nós temos fé para caminhar, nós temos fé para tomar decisões, nós temos fé para avançar. Mas se nós repararmos na força dos problemas, se nós repararmos nas opiniões do povo, nas opiniões contrárias, nós também regredimos, nós também retrocedemos. Nós não podemos reparar, na força contrária. Nós não podemos reparar, nas opiniões do povo, que às vezes diz que a gente não vai conseguir, que é perda de tempo. Nós temos que confiar na palavra de Deus, que nos garante a vitória. A palavra de Deus nos diz em todo momento que o Senhor é conosco. Jesus fala: eu sou contigo. Ainda que você passar pelas águas, eu serei contigo. Ainda que você passar pelo fogo, eles não te queimarão, e nenhuma chama arderá em ti. Ainda que você passar pelas águas, elas não te submergirão. É nessa palavra que nós temos que crer. Não nas palavras, às vezes, dos familiares, dos vizinhos, dos amigos, que às vezes falam coisas que nos desanimam. Então nós temos que avançar e crer no que a palavra de Deus nos fala, nos garante. Porque a palavra de Deus é verdadeira.
Então, meus queridos, nós temos que avançar, acreditar na palavra de Deus. Aquele que nos promete é fiel para cumprir, que é Deus, é Jesus Cristo. Ele nos manda avançar, caminhar com fé e conquistar. Porque a Bíblia fala que nós venceremos se nós andarmos obedecendo a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, nós conseguimos em nome de Jesus. Hoje nós lemos o capítulo 14 do Evangelho de Mateus e a palavra de Deus é muito boa. Então, meus queridos, se você gosta da palavra de Deus, inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder. Que todos os dias eu estou lendo um capítulo. Eu teria muitas coisas aqui para falar para vocês, mas a palavra de Deus é muito mais forte do que tudo. A Bíblia fala que a palavra de Deus é digna de toda aceitação, porque a palavra de Deus é verdade, é vida, é viva, é verdadeira. Então, hoje nós lemos o capítulo, então, no capítulo 14, amanhã nós vamos ler o 15. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, que a paz seja convosco. Deixa eu fazer uma oração, eu sempre gosto de orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que abençoe as pessoas que estão assistindo esses vídeos, Pai, que só possa dar entendimento. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra diz que o homem natural não pode entender as coisas de Deus, que parecem loucuras, e não pode entendê-las, porque elas só se discernem espiritualmente. Então eu peço ao Senhor, Pai, que dê entendimento a essas pessoas que estão ouvindo, que estão acompanhando comigo esses vídeos da leitura da Bíblia. Porque só o Senhor que pode dar entendimento, só o Senhor que pode dar revelação. Então eu peço ao Senhor, Pai, que dê entendimento, em nome de Jesus, a todas as pessoas que estão ouvindo, que estão acompanhando a leitura da Bíblia. Porque se nós dedicamos a ouvir, Senhor, é porque nós queremos entender a Tua palavra, nós queremos chegar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma essas pessoas nas Tuas mãos, Pai. E dê para elas o entendimento, dê para elas a vitória, dê para elas a salvação. Pai, para a glória do Teu nome. Pai, nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, Deus que abençoe vocês e a paz seja convosco.